Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso curso de Cálculo 1. Hoje nós estamos na nossa última aula e nessa aula eu trouxe para vocês uma aplicação de integração no cálculo do valor médio de uma função. Bom, quando nós estamos com uma quantidade finita de números, né, y1, y2 até yn, todos nós sabemos que a média é dada pela soma desses valores dividido pelo total de números que eu tenho aí, que nesse caso é n, né? Então, se eu somar y1 mais y2 mais yn e dividir por n, eu vou ter aí a média dos meus valores, né? Bom, mas e no caso, né, onde eu tenho aí que calcular a temperatura média durante o dia, se infinitas leituras de temperatura são possíveis, né? Como é que nós vamos fazer? Aí, no caso, nós não temos uma quantidade finita, mas nós temos uma quantidade infinita. Então, aqui essa figura nos mostra, né, o gráfico da função temperatura, né, ao longo do dia, ó, né, de 0 horas até 24 horas. Então, aqui a temperatura, né, esteve abaixo de zero, depois ela subiu, né, chegou ali acima de 10 graus e depois ela retornou aqui, né, chegando no final do dia, aproximadamente aí 3 graus. E aqui, né, nós temos esse valor aqui, que é o T médio, que é uma estimativa para a temperatura média, né, que está dado aqui, ó. Veja que em alguns momentos a temperatura esteve abaixo, outros momentos a temperatura esteve acima, mas é perceptível que a temperatura está variando em torno desse valor, né? Nesse caso, ao longo do dia, nós tivemos infinitos valores, né, de temperatura. E como determinar, então, num caso onde eu tenho infinitos valores, né, uma temperatura média? Tá? Nesse caso, nós vamos tentar calcular o valor médio, né, da nossa função, que no exemplo anterior era a função temperatura. Tá? Então, nós vamos calcular o valor médio da função y igual a f de x, com x variando entre a e b. Nesse exemplo aqui, a nossa função y era a função temperatura, né, com t variando de 0 até 24. Bom, nós vamos começar dividindo o intervalo AB em n subintervalos iguais, cada qual com comprimento ΔX igual a B menos A sobre N. Ok? Então, dividimos lá o nosso intervalo. Nós vamos escolher pontos x1 estrela até xn estrela em subintervalos sucessivos. Vamos calcular a média dos números f de x1 estrela até f de xn estrela, tá? Aqui ficou com um errinho de digitação, não é xi, é f de x1 até f de xn estrela, né? E aqui, então, a média, né, nesses pontos amostrais que nós escolhemos aqui, vai ser dada por f de x1 estrela mais f de x2 estrela mais f de xn estrela sobre n. Né? Essa é uma estimativa, né, do valor médio, porque eu estou pegando aqui uma quantidade finita, né, de valores x e estrela e estou calculando a média dessa quantidade finita. Ok? Como ΔX é B menos A sobre N, né, nós podemos escrever de forma equivalente, né, N igual a B menos A sobre ΔX. Né? E se nós viermos aqui, então, e substituirmos N por B menos A sobre ΔX, né, nós vamos ficar com esse valor aqui para a estimativa da nossa média. E aí, reescrevendo isso aqui, né, nós vamos ficar com 1 sobre B menos A, f de x1 estrela ΔX, mais f de x2 estrela ΔX, mais f de xn estrela ΔX, que é 1 sobre B menos A, somatória com i indo de 1 até n, de f de x estrela ΔX. Né? Agora, perceba o seguinte, né? Quanto maior for a quantidade, né, de valores que eu tomar aqui para calcular a minha aproximação, melhor será essa aproximação, né? Então, à medida que eu fizer o n tender a infinito, mais próximo essa soma que aqui está vai estar do valor médio da minha função, né? Então, nós percebemos o seguinte, que o valor médio da função vai ser dada, né, no limite dessa somatória aqui, quando n tende a infinito. E esse limite aqui, nós vemos que vai para o quê? 1 sobre b menos a,
e esse cara aqui vai para a integral de a até b de f de x dx. Então, nós definimos, né, no caso onde nós temos uma infinidade de valores, né, como no caso da nossa função temperatura, o valor médio, né, da função no intervalo de a até b como sendo 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b de f de x dx. Né? Isso vai ser o nosso f médio, ok? Então, no caso onde nós temos uma variável, né, como a variável temperatura, que assume uma infinidade de valores num determinado intervalo, né, a maneira de se calcular o valor médio, né, é por meio de uma integral. Né? E o raciocínio é todo ele baseado nessa brincadeira aqui, né, de escolher pontos amostrais e calcular a média desses pontos, né, que são uma quantidade finita. À medida que eu vou aumentando cada vez mais a quantidade de pontos, a minha média aproximada vai tendendo ao valor médio exato, né? E a gente vê que no limite isso tem que dar a integral de a até b de f de x dx sobre b menos a, ok? Bom, aqui um exemplo. Encontre o valor médio da função f de x igual a 1 mais x quadrado no intervalo fechado de menos 1 até 2. Né? Então, o f médio é 1 sobre b menos a, integral de a até b de f de x dx, substituindo aqui os valores de a e b e substituindo também f de x, né? Calculando essa integral e avaliando aqui de menos 1 até 2, nós vamos chegar que o valor médio aqui, nesse caso, é 2. Bom, agora imagine o seguinte, né? Suponha que T maiúsculo é a temperatura, no instante T minúsculo, né? E uma pergunta que nós poderíamos nos fazer é se existe um instante específico ao longo do dia no qual a temperatura seja a mesma da temperatura média, né? Então, por exemplo, nesse gráfico aqui, né, nós vemos que vai existir um instante aqui ao longo do dia. Na verdade, aqui existiram inclusive dois instantes, né? Aqui às 12 horas e aqui próximo das 24 horas, né, aonde a temperatura naquele instante coincidiu com a temperatura média, que foi perto aí de 5 graus. Um teorema que nos garante que sempre vai existir esse instante sob determinadas condições é o teorema do valor médio, tá? O teorema do valor médio nos diz o seguinte, olha, se f é uma função contínua no intervalo fechado AB, então vai existir um número c, né, em AB, né, tal que f em C coincide com o valor médio da função naquele intervalo. Então, f aplicado em C vai ser igual a 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b de f de x dx. Ou ainda, a integral de a até b de f de x dx vai ser igual a f de C vezes b menos a. Né? Então, se a função que eu estou analisando é contínua no intervalo fechado, lá dentro do intervalo vai existir algum momento, né, em que a função aplicada nesse valor vai coincidir, né, com o valor médio dessa função ao longo daquele intervalo. Ok, o teorema do valor médio tem uma interpretação geométrica, né? Para funções positivas, o teorema nos garante que existe um número c, né, de tal maneira que o retângulo, né, de base aqui AB, né, e a altura f de C tem a mesma área, né, que a região sobre o gráfico de f, porque a região sobre o gráfico de f é dada pela integral. Né? E a área desse retângulo aqui é b menos a vezes f de C, exatamente o que o teorema nos garante, olha, que b menos a vezes f de C é igual ao valor da integral, ok? Então, o teorema nos diz o seguinte, né, que se a função é contínua ao longo do intervalo, deve existir um valor c aqui dentro, né, de tal maneira que f de c vezes b menos a, que é a área desse retângulo aqui, vai ser a área abaixo da curva, que é dada pela integral de a até b de f de x dx. Ok, como um último exemplo aqui, né, de aplicação, mostre que a velocidade média de um carro em intervalo de tempo, né, T1, T2, é a mesma que a média de suas velocidades durante a viagem.
tá? Então vamos lá, vamos lembrar aqui, né, o que, que seria a velocidade média ali no intervalo T1 até T2, né? Vai ser ΔS sobre ΔT, né? É a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Então vai ser S de T2 menos S de T1 sobre T2 menos T1, onde S de T é o deslocamento do carro no intervalo de tempo T, ok? Bom, certo. Então veja, né? Nós sabemos que o valor médio da função velocidade no intervalo é dado por, né, 1 sobre T2 menos T1 vezes a integral de T1 até T2 de V de T dt. Né? Isso aqui nós sabemos que é igual a 1 sobre T2 menos T1 vezes a integral de T1 até T2 de S' de T dt, né? Porque a velocidade é a derivada do deslocamento. Né? E aí, utilizando o teorema da variação total, como aqui nós temos a derivada de S, né? E nós estamos integrando T1 até T2, o resultado dessa integral vai ser S de T2 menos S de T1. Isso aqui vai me dar S de T2 menos S de T1 sobre T2 menos T1. E isso é a velocidade média. Né? Então, veja, né, que a média dos valores de velocidade, né, ao longo de todo esse intervalo, né, vai coincidir com a fórmula da velocidade média. Então, na verdade, a fórmula da velocidade média ela é inspirada, né, de certa maneira, no valor médio da velocidade que nós definimos nessa aula aqui em termos da integral, né? Que seria como se nós pegássemos, né, valores amostrais ao longo do tempo, né, calculássemos a média das velocidades, né, desses n valores amostrais aí, e fôssemos fazendo o n aumentar cada vez mais, e no limite nós teríamos aí a velocidade média, né, dada em termos da integral. Né? E vimos aqui que o resultado dessa conta vai nos dar exatamente a fórmula da velocidade média, tal como nós conhecemos aí na física. Então, essa fórmula, tá, ela é motivada pela análise que nós fizemos aqui nessa aula de hoje. Ok, pessoal? Nosso curso está se encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês.